Ok, galera, estamos aqui, mais uma aula de espanhol aqui no hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2, tá? Ticos e ticas, besitos, e vamos adiante, né? Vamos na frente que atrás vem gente. Mas antes disso eu quero convidar vocês, tá? Para acompanhar lá nossas aulas, além da TV Educação, lá na plataforma Gonçalves Dias, tá? No YouTube. Tudo isso que a gente trabalha aqui fica gravado lá, além de novos conteúdos, de novas atividades, apostilas e muito material legal. E nos siga lá no @Gonçalves Dias no Instagram. Temos quadro novo, aulas externas sendo gravadas com curiosidades e dicas que vocês vão gostar bastante. As dicas de arte já estão lá. Em breve tem de espanhol e de todas as outras disciplinas. Tá lá, tá certo, gente? E também nós temos o Spotify, nós temos os podcasts na Rádio Timbira, 1290 MHz, que todo dia tem lá das 16 às 17 para você ouvir nas ondas do rádio. Então, não tem como não aprender, não tem como não estudar, não tem desculpa, galera. Não tem desculpa. O material está todo aí, os meios de comunicação estão todos à disposição de vocês. Então, reforcem as aulas do híbrido, tá? Do modo híbrido com a gente, acompanhando e vendo muita coisa interessante. Então, a aula de espanhol é sobre los heterogenéricos. Aí vocês podem dizer, mas professora, nós não já vimos, não já assistimos essa aula, não já teve essa aula. Gente, heterogenéricos, tá? São palavras que nos deixam muito confusos quando nós estamos fazendo qualquer tipo de leitura ou tradução ou compreensão em espanhol. São os falsos amigos, os falsos cognatos que a gente também tem na língua inglesa e que também nos deixam confusos. E quanto mais a gente estuda sobre, a gente vai fazer uma breve revisão, tá? Que na aula passada nós fizemos mais a questão dos conceitos, das estruturas, de como colocar. E hoje a gente vai fazer uma breve revisão e vamos ver alguns exercícios, tá? Porque isso aqui é que nem tabuada. Se você não estudar sempre, não relembrar sempre, você esquece, você não consegue traduzir um texto, não consegue formular uma frase com exatidão, com coerência, assim como você não consegue fazer uma expressão numérica se não souber tabuada, tá bom, gente? Então, vamos lá. Conceitos, como nós vimos nas aulas passadas, de heterogenérico. Hétero, eu preciso saber primeiro o que é hétero. Então, hétero é diferente. E esse hétero, eu tenho várias ramificações dele. Essa diferença, eu tenho a diferença genérica, que é a diferença de gênero, que é o que nós vamos trabalhar hoje, tá? Eu tenho a diferença semântica, que é a diferença, que é o heterossemântico, tá? Que é a diferença de significação, tá? Palavras iguais com significados diferentes na língua espanhola. Heterotônicas, que são as palavras que têm a tonicidade diferente, tá? De acordo com a sílaba tônica, ela tem uma palavra que em português, ela tem, por exemplo, como sílaba tônica, ela é última sílaba, em espanhol pode para paroxítona, tá? E ficar na penúltima sílaba. Lembra da história de oxítona, paroxítona, paroxítona lá em português? Pois é. Heterográficas, aí já muda a questão da grafia, certo? Então, heterográficas são aquelas que são diferentes, são iguais grafias e diferentes de acordo com o idioma que nós estamos nos remetendo, o espanhol e o português. Então, aqui eu tenho um conceito heterogenéricas para reforçar o que a gente já viu anteriormente, tá? São palavras que em espanhol e em português possuem o mesmo significado, mas que de uma língua para outra mudam de gênero e de sílaba tônica, certo? Professora, mas a senhora não disse numa aula passada que tinham palavras que ela tinham o mesmo significado, a mesma escrita, mas o significado diferente? Sim, mas essa é uma outra situação, é heterossemântica. Eu estou falando aqui de heterogenérico, gênero, tá? Quais são os nossos gêneros? Masculino e feminino. Então, aqui eu tenho el maquillaje, que é a maquiagem, o sinal, que é la señal, a ponte, el puente, o mel, la miel,
a árvore, el arbol, arbol, tá? Essa imagem, ela está disponível lá no Pinterest, como está aqui a fonte, e ela já está errada lá, porque arbol não tem esse O, não é arobol, como está aqui, tá? Eu já estou corrigindo para vocês, porque essa aqui é uma coisa que não tem como corrigir na imagem. A viagem, el viaje, e o leite, la leite. Então, não é tão fácil como parece. Mas, se a gente treinar, se a gente estudar e ficar bem atento, a gente consegue identificar, tá bom? Aí eu fiz um pequeno gráfico aqui para reforçar o que eu falei anteriormente. Então, heterogenéricas se refere a gêneros diferentes. Lembra que eu falei que significa diferente? Pois é. E nossos gêneros são masculino e feminino. Então, vamos seguir adiante. Eu tenho aqui alguns exemplos de palavras em português que são femininas e que em espanhol elas são masculinas. Por exemplo, a ponte. A ponte sobre o rio, tá? El ponte. Ah, se eu for traduzir, dá o ponte, porque não é masculino? Pois é, mas não se traduz dessa forma, certo? Então, ponte não é um nome, não é um substantivo feminino na Espanha, é um substantivo masculino. A cor, a mesma explicação, el color. E eu vou colocar sempre nessas palavras que são femininas em português, quando eu passo elas para o utilizo o artículo el, tá? Que é o artículo o, que significa que a palavra é do sexo masculino. A estreia, né? A estreia dos nossos alunos de volta na escola. É uma estreia, né? Para nós é um evento, né? Os alunos de volta na escola nesse período pandêmico, em formato híbrido. Então, a gente vai para cá, para o espanhol, el estreno. El estreno. A origem das pirâmides do Egito. Então, el origen, certo? Então, só para reforçar, nós temos as palavras que são em português, quando vão para o espanhol, elas perdem o artigo a, que caracteriza que elas são da língua, do gênero feminino, e adquirem, ganham o artigo el, que caracteriza que aquela palavra em espanhol é masculino, porque é o artículo o, ok? São masculinas, vamos relembrar as regrinhas que eu dei lá naquela aula? Tá. Então, são masculinas todas as palavras terminadas em AD, que é AJE, el viaje, el mensaje, el garaje, el voltaje, el homenaje, el tatuaje e outras. Também são masculinas as cores, os dias da semana, que é os dias da semana, os meses, e os numerales, tá? E os números. El amarillo, que é o amarelo, el lunes, que é a segunda-feira, el enero, que é o janeiro, tá? O mês de janeiro, el ocho, o 8. Ah, professora, mas bem aqui, a senhora disse que as palavras são masculinas e el lunes é a segunda-feira, traduz como a segunda-feira. Mas o artículo que acompanha lunes é el. Aqui eu estou falando de coisas específicas, cores, dias da semana, meses e numerais, tá? Mesmo que na tradução com o artigo feminino, como é o caso da a segunda-feira, não se pode dizer o segunda-feira, certo? Nós estamos traduzindo no nosso idioma e ela é uma palavra para nós feminina, certo? Mas em espanhol, ela é obrigatoriamente, de acordo com a regra, masculina. Vamos aqui. Lembre-se que em espanhol, quando a palavra começa com A ou HA, tônicos, quer dizer, seja mais forte, usa-se o artigo el para manter a eufonia. Vão lá na aula de regras de eufonia também, que a gente já trabalhou essa questão lá, tá certo? A palavra continua sendo feminina. El agua, las aguas. El hada, las hadas, tá bom? Femininos em espanhol e masculinos em português. El origen. Ele é feminino em espanhol
e masculinos em português. El origen, tá certo? Há uma outra, deixa eu voltar aqui que nós vamos começar com a atividade, só para lembrar aqui rapidinho, ainda aqui nessas regras, lembra que eu falei de umbre na aula passada? Pois é, todas as palavras em espanhol terminadas em umbre, tá? Costumbre, por exemplo, elas são femininas em espanhol. Costume, em português, é masculino, o costume. Mas, quando ela vai para o espanhol, ela fica costumbre. Então, todas as palavras terminadas em umbre, em espanhol, elas são femininas, mesmo que em português sejam traduzidas como masculino, ok? Então, essa é uma regrinha aqui que vocês têm que anotar e têm que estudar e lembrar sempre para não confundir na hora das atividades, ok? Então, vamos agora passar para as atividades. Eu tenho aqui, de acordo com o contexto, qual seria a palavra heterogenérica da tirinha? Então, eu tenho aqui, crema batida, Garfield, eu adoro Garfield, sou fãzoca do Garfield, e ele tá batendo um papo aqui com o seu dono, né, que é um gatinho bem sapequinho, o Garfield. Então, o dono dele pergunta aqui, crema batida? E Garfield, justo quando ia não pode melhorar, acontece um acidente, né, um incidente na segunda tirinha, e logo em seguida, o Garfield já completa o seu pensamento. Lo hace, tá? Então, ele, chateados, raios. Então, aqui eu tenho hace, melhorar, crema e raios. Então, o que eu caracterizo como palavra heterogenérica? Que nós já estudamos aqui bastante nas aulas passadas e agora, novamente, a gente fez uma revisão. É aquela palavra que, em português, ela é feminina, mas no espanhol, ela vai como masculina. Ou, ao contrário, tá? Em espanhol, em português, ela é masculina e vai para o espanhol como feminina. Eu tenho ad, né? Umbre, essas são fixas. E, além disso, palavras da semana, dias da semana, né? Palavras não, certo? Mas e aqui? Aqui eu não tenho nenhum dia da semana, nenhum mês, certo? E também eu não tenho nenhuma palavra que termine com ad ou umbre. Como é que eu vou fazer isso aqui? El crema ou la crema? El batida ou la batida? O que é crema batida? Em português, creme batido, sorvete, o sorvete também pode ser como uma tradução. Então, o que me vai levar, eu vou dispensar logo o hace, melhorar é um verbo, tá? Melhorar é um verbo. Raios, raio, em português e em espanhol é o mesmo. Então, eu vou ficar em dúvida entre crema e hace. Tá certo? Então, se for colocar um artigo de crema, eu vou colocar el crema. Mas para nós aqui é creme, o creme. Então, aqui eu acho a minha resposta. Então, aqui, por heterogenéricos, entende-se palavras iguais ou semelhantes, porém de gêneros diferentes em duas línguas. Ao tratar de pessoas ou animais, olha aqui a observação, por isso eu peguei essa questão, o gênero do substantivo será masculino ou feminino em relação ao sexo. Por isso, crema, em português, é o creme, mudando assim do masculino para o feminino. Entenderam? Pois bem, então, observem que aqui o gênero do substantivo será masculino ou feminino em relação ao sexo, quando eu estiver me referindo a tratamento de pessoas ou animais. Ok? Vamos para a segunda questão. Com respeito a las divergências léxicas entre el português e el espanhol sobre la reiterada pergunta encontrada em el cuento Ojos d'Água, Olhos d'Água, de que cor eram os olhos de minha mãe? La palavra subrayada é heterogenérica. Indique a alternativa onde apareçam outros 3 exemplos, tá? Então, aqui, de que cor eram os olhos da minha mãe, tá? Com respeito às divergências lexicais entre português e espanhol, sobre a pergunta encontrada no conto Olhos d'Água, de que cor eram os olhos da minha mãe, a palavra destacada, ela é heterogenérica. Então, eu quero saber
quais são outras palavras que eu tenho aqui nessa questão que pode ser exemplo de palavras heterogenéricas. Ok, então difteria, señal, viruela. Aqui eu tenho uma sequência. Hormona, síncope e sarampião. Observem que sarampo, questão do tom, eu falei para vocês, sarampo, para nós a sílaba tônica é a penúltima, tá? Que é ran. E aqui ela mudou porque tem um acento, que é a tilde em espanhol, que só tem esse acento, em espanhol não existe outro, além do acento nós agudo, para eles tilde, tá? Que vai lá para a última sílaba. Então, pronuncia-se sarampião. Vértigo, pesadilha, sangre, vacuna, leite e suero. E aí, qual é a opção de vocês? Acertou quem respondeu vértigo, pesadilha e sangue. Eu acabei passando a resposta mais rápido, tá? E aí não deu nem tempo, vocês colaram. Vamos combinar, certo? Então, é a mesma significação que tem no conto, tá, gente? Uma dúvida que vocês podem ficar, mas a gente não tem conhecimento desse conto. Gente, na questão que vem nas universidades, nas provas de vestibular, vem um texto imenso, tá certo? Então, eu não trouxe o texto imenso, porque senão nós teríamos que ler todo o texto. Eu peguei um trechinho, certo? Só para que vocês pudessem contextualizar a coisa, beleza? Vamos para outra. Aqui eu já trouxe um texto, que eu não vou ler na íntegra, mas nós vamos fazer aqui uma leitura rápida, né, tá? Então, vamos fazer o skim e o scan. Lembra da aula, quem assistiu o aulão ao vivo? Pois é. Então, qual é o líquido mais valioso? Qual é o líquido mais valioso? La sangre es para la medicina, lo que é o petróleo para la transportación. Então, o sangue é para a medicina, está para a medicina como o petróleo está para o transporte, tá? Sem gasolina, combustível, o transporte não anda sem sangue. Nós também não, né? Não vivemos. Então, Arthur Kaplan, diretor do Centro de Bioética da Universidade da Pensilvânia. Petróleo é considerado ouro negro, né? Como vocês sabem, já devem ter estudado por aí. Então, com o preço de tudo, o preço de crudo por las nubes, muitos pensam que não há outro líquido mais valioso. Com o preço que ele custa, né? E nós sabemos bem disso agora na atualidade, tá certo? Outros pensam que não tem um líquido mais valioso do que o petróleo. Porém, é certo que todo ser humano leva consigo uns quantos litros de um líquido muitíssimo mais valor. Vocês sabem do que a gente está falando? Qual é o líquido que nós, tá, humanos, temos que tem mais valor para nós, tá? Então, assim como para satisfazer a necessidade mundial de combustível, se extrai todos os anos milhões de milhares de barris, tá? Para melhorar a saúde dos enfermos, se extrai 90 milhões de unidades de sangue, tá certo? Eu estou falando do sangue. Essa impressionante quantidade representa um volume sanguíneo de uns 8 milhões de pessoas. Igual acontece, tá? Com o petróleo. O sangue também é escasso. Então, gente, assim como a gente pesquisa o petróleo para encontrar e tal, nós também precisamos de doadores de sangue. Pegaram a temática do texto? Pois é. Então, em todo mundo, a classe médica fala da escassez de sangue, tá? Vê-se muitas situações em lugares com coisas desesperadoras a respeito. Então, bem, essa é a temática do nosso texto, tá? Então, vamos aqui para a questão para dar tempo de tudo. A palavra sangre, em espanhol, é classificada como substantivo feminino, em espanhol. Es una palabra heterogenérica. Indique la opción en que todas son heterogenéricas femininas em relação ao português. Então, eu tenho pierna, pescoço, ombro e coração. Parede, mesa, televisor, bicicleta. Computador, libreta, cámara, refrigerador. Merienda, lenguaje, governo e caballo. E tenho miel, sal, nariz e sorrisa, tá certo? Então, aqui vamos aqui pela primeira alternativa. Então, a perna, em português, pierna. O pescoço, o ombro e o coração.
todas são masculinas em português, tá? Parede, mesa, a mesa, aí eu já vou mudar. O televisor, a bicicleta. Então, aqui já está eliminada as duas primeiras. O computador, o livro, a câmera, o refrigerador. O livro, tá? A câmera, já mudei aqui, tem uma diversidade. Merenda, a linguagem, o governo, o cavalo. Então, el miel, el sal, el nariz e el sorriso. Essa é a alternativa correta que a gente pode ver no próximo slide, tá certo? Então, lá na plataforma tem mais. Hasta luego!